Olá, está no ar Web Esporte Louveira e hoje o nosso entrevistado é o João Costa Lima. Ele que faz parte de um projeto que chama Projeto Corujinha, que é um projeto fantástico, fenomenal, muito bacana, que visa justamente a formação do cidadão através do esporte. E nesse caso é através do golfe. João, muito obrigado pela sua presença aqui no Web Esporte Louveira. E eu queria que você falasse um pouquinho como é que surgiu essa ideia, João, de levar, ou pelo menos de trazer as crianças até um local específico para que elas pudessem aprender o golfe, João. Obrigado, Leandro, pelo convite, por estar aqui, por expor um pouco do nosso trabalho. E essa ideia surgiu a partir de colher os frutos que a prática do golfe traz para a vida dos golfistas que a gente convive. Então, tentar usar essa ferramenta como um mecanismo de inserção social, uma vez que a estrutura já estava lá e que a gente entende que isso possa acontecer de uma maneira simples, sem todas essas necessidades que as pessoas imaginam que andam junto com esse esporte, mas criando uma maneira mais didática, mais simples, mais acessível de promover o contato com o golfe e os benefícios que esse contato traz na nossa opinião. E é uma área, né, pertence aos seus familiares, e aí havia aquele espaço, e aí você que teve a ideia, João, porque assim, foi procurada a diretora da escola que fica ali anexo, bem ao lado, né, do local onde fica, que é na cidade de Louveira, lá no Monte Rei. E aí o João teve essa conversa com a diretora, num primeiro momento, um pouquinho de pé atrás, né? Até ela, você conseguir conquistar a confiança dela diante da preocupação que ela tinha, da ansiedade desses alunos. E aí como é que foi sendo organizado? É sempre no contrafluxo? Como é que funciona o dia a dia dessas crianças para que elas possam praticar o golfe? Sim, então, respondendo o começo da tua pergunta, a ideia surgiu conversando com amigos. Então a gente estava jantando em amigos em 2011 e a gente pensou em utilizar um espaço que já existia para a prática de um esporte que para a gente é super importante. E aí essa permissão surgiu a partir de procurar a escola e a gente foi muito bem recebido, tanto pela Beth, quanto pela Nelly, quanto pela Regina. Num primeiro momento, a maior preocupação era se essa atividade teria continuidade, para não gerar uma expectativa que depois não fosse até prejudicial. E isso foi muito bacana, de ter essa consciência de, poxa, será que a gente está começando uma coisa que pode continuar? E aí elas foram se tornando cúmplices da ideia, foram gostando, foram se aprofundando. E a atividade foi se desenvolvendo de maneira super natural, cada vez com uma periodicidade maior, cada vez com um envolvimento maior das crianças, dos pais, dos professores e do pessoal que de uma certa maneira já está dentro do esporte, foi recebendo a gente também com muito carinho, disponibilizando campeonatos para a gente jogar, convidando a gente para eventos. As coisas estão aos poucos caminhando. E eles praticam, hoje são quantas crianças? 280. É bastante gente, né? Sim. 280 dá para ampliar. Sim. A infra que está montada é para muito mais. A gente tem as mesmas despesas de manutenção do campo, que é em função da velocidade que a grama cresce, independente de 280 ou, por exemplo, 2, 3 mil crianças jogando. Então a gente tem condição de ampliar. Tem que buscar mais professores, tem que buscar mais... Apoio também, né? E equipamentos, essas coisas que são inerentes ao processo, mas a infraestrutura está feita. Bom, e aí as crianças saem da aula, elas primeiro vão para a aula, é isso? Tem horários distintos, né? Tem uns que vão direto da escola para o golfe, tem uns que vão para o golfe primeiro e às vezes vão combinando para fazer no horário oposto. Bom, e aí, como é que funciona? A criança que procura, é a direção da escola? Sim. Porque assim, de repente tem alguém... Claro. Né? Não estou falando só de talento não, João, não é isso, Sim, mas sim. alguém que se interessa, que gostou, viu em algum lugar, Claro. enfim, e quer jogar o golfe, quer praticar. Ótimo. Nosso objetivo é atingir o maior número de crianças. Então, hoje a gente disponibiliza para aquelas que têm condições de
chegarem lá, né? Então, ou estão na escola do Monte Rei, ou a prefeitura de alguma maneira disponibiliza transporte. Mas aqueles que tiverem interesse em participar, em conhecer, tem toda a liberdade de procurar a gente. Peço para você fazer a ponte, por favor, ou na própria escola, ou tem o Facebook e o Instagram da gente, que é aberto para qualquer comunicação. E toda criança de Louveira está convidada para participar. Então, vai da disponibilidade de cada um de ir e vir. Bom, e aliás, quem entra normalmente fica, né? Sim. Não quer sair. Sim. Você tem gente lá que já tem 3 anos praticando. Sim. Por que isso? Da onde que desperta tanto, que elas gostam tanto de continuar com a prática esportiva, João? Eu entendo que o golfe é um esporte inclusivo, onde as diferenças são bem recebidas pelo esporte. Então, às vezes uma criança que não se destaca tanto num esporte pode se destacar muito no golfe. Então, essa condição do avô jogar com o neto de igual para igual, sabe? Tudo isso é convidativo. E você conheceu a gente lá, visitou, teve suas próprias impressões. Então, é um esporte diferente, né? Algumas crianças deram alguns depoimentos, contando um pouquinho por que resolveu fazer o golfe, por que continua e por que gosta, né? Então vamos acompanhar um pouquinho aí desses depoimentos. Eu achei muito da hora, um esporte bem legal. Eu moro dentro da fazenda, tenho até a chance de pegar os tacos, jogar. E o que é legal nesse esporte? O aprendizado. Que tipo de aprendizado você tem? Conhece muitos amigos de fora. Bom, além disso, você tem se mostrado aí uma grande revelação, né? O que você já disputou de campeonato e o que você conseguiu ganhar? Já disputei mais de 5, eu acho. Eu já fiquei em 5º, 2º. Rafaela, quanto tempo você pratica golfe? Com esse ano vai fazer 3. Você estuda aqui na escola ao lado e aí veio fazer aqui sempre no contrafluxo, né? Horário que você já estudou. Enfim, e por que você resolveu fazer o golfe? Por causa que é um esporte legal que a gente aprende e dá mais educação. Que tipo de aprendizado praticando o golfe? Educação, respeito. Quanto tempo, Breno, você está? Com esse ano faz 3. E por que você resolveu começar a praticar o golfe? Por causa que é um esporte que é caro e deve ser divertido. E aí você gostou? Muito. Foi divertido? Foi. Hoje é um dos esportes que você mais gosta? Sim. Aí a gente acompanhou alguns depoimentos dessas crianças que praticam golfe, sempre no contrafluxo escolar. Isso é muito importante. Agora a gente faz uma rápida parada. Daqui a pouquinho a gente volta, hoje entrevistando o João Costa Lima, ele que é um dos fundadores do Projeto Corujinha, que oferece aulas de golfe para as crianças da Escola Pública de Louveira. Até já! A Câmara Municipal de Louveira está de portas abertas para a população. O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 9 da manhã às 5 da tarde. O endereço é Rua Wagner Luiz Bevilacqua, número 35, no bairro Guembê. O telefone da Câmara é o 19 3878 9420. Acompanhe as novidades pelas redes sociais no Facebook, YouTube e Instagram. Também é possível entrar em contato pela ouvidoria e acompanhar outras informações no site do Legislativo www.louveira.sp.leg.br. Já estamos de volta com a Web Esporte Louveira. Hoje a gente conversa com o João Costa Lima, ele que é um dos fundadores de um projeto muito importante na vida, hoje de 280 crianças. Esse número pode ser muito maior, dependendo, claro, do apoio da sociedade, que é o Projeto Corujinha, que oferece aulas de golfe para as crianças da Escola Pública de Louveira. Mas o grande objetivo, João, não é ensinar o golfe. Vocês têm uma missão, né? Vocês têm um objetivo, vocês têm uma visão. E olha, no site de vocês é o seguinte, a visão, ser o maior projeto de, olha só a importância disso, de educação através da prática do golfe na América Latina. Sim. Então, não é, claro que
é importante você revelar alguém de repente. Mas esse não foi o objetivo do Projeto Corujinha, foi realmente educar. Sim. E é possível isso, que isso seja alcançado? Ou está difícil Eu hoje? acredito que sim. A gente tem em casa um contato grande com o golfe. O meu irmão Pedro, que cuida junto comigo e com a Regina, do Corujinha, é um dos melhores jogadores de golfe do Brasil. E ele teve uma série de benefícios em função desse bom desempenho dele e que foram muito potencializados pelo bom comportamento dele. Então, quando a gente começou a instalar as coisas, com a permissão que o meu pai deu, da gente usar a fazenda, surgiu essa diretriz da gente priorizar a educação em relação, ao desempenho. Então, quando a gente convoca as crianças para os campeonatos, a gente procura sempre convocar quem tem um bom comportamento na sala de aula, seja dentro da escola, seja nas aulas de golfe. Então, existe uma interação com os professores, tentando dar para o professor uma condição de participar no golfe, professor de sala. Fala, professor, quem está se comportando melhor, quem tem apresentado um desempenho melhor dentro da sala, tal. Então, a maior missão que após alguns anos de desenvolvimento de projeto, a gente possa contribuir para que a educação cresça. Mais do que formar um bom golfista, que a gente possa ter pessoas mais educadas. E dentro disso surgem os bons golfistas. Bom, outra coisa, João, que está ali na missão de vocês é promover a inserção social. Por quê? Como é que é o contato, por exemplo, dessas crianças que fazem parte do Projeto Corujinha com outros adolescentes e crianças que a família já pratica golfe? Sim. Na prática do golfe acontece um relacionamento entre os praticantes. Então, acho que isso é comum a outros esportes, a gente acaba se aproximando das pessoas que a gente convive. Mas durante o jogo, você conversa e interage com a pessoa que você está jogando. Então, esse processo gera uma rede de relacionamento para o jogador que é interessante. Então, a gente está numa cidade com muita indústria instalada, seja uma DHL, uma P&G, uma empresa que está gerando emprego, e essas pessoas que trabalham nas empresas têm os filhos que podem estar jogando golfe. Então, a chance de uma criança se tornar um adolescente e ingressar numa empresa é em função da casa e da rede de relacionamento dela. Na casa está estabelecido, tem o pai, a mãe, a família, mas a rede de relacionamento cabe à criança desenvolver a sua própria, ou as pessoas que estão em volta dela oferecerem um contexto melhor possível. Então a gente acredita que com a prática do golfe você amplia essa sua rede de relacionamento num contexto saudável, num contexto bom, e isso vai te trazer benefícios na sua vida profissional, na sua vida adulta. Aí vocês também têm que ter um trabalho, os pais acompanharem uma conversa direta com vocês. Sim. Porque senão também não adianta. Claro. A participação dos pais é fundamental. Então, nos campeonatos, a gente tenta envolver os pais quando é possível e se colocar sempre à disposição para conversar com o pai ou a mãe que queiram ter informações sobre a gente, sobre a nossa vida pessoal, sobre o projeto, tudo que envolva o trabalho que estiver acontecendo. E isso também aproxima os pais da escola. Sim, sim. Né? Porque certamente Sim. alguns não têm esse contato com direção de escola. Isso é normal, qualquer situação. E através desse projeto isso pode se tornar mais estreito. Sim, o maior patrimônio dos pais são os filhos. A coisa que o pai e a mãe mais amam são os filhos. Então, tenho certeza que um contato maior com a escola, um contato maior com as atividades que o filho estiver desempenhando, vão acalmar, vão agradar os pais. Né? Bom, o João, olha só, toda iniciativa, seja do poder público ou da iniciativa privada, em prol das crianças, é louvável. O poder público há essa diferença porque é através de impostos, mas da iniciativa privada é do bolso do empresário, que também sempre tem que estar aberto a doações, enfim, a participação de outras pessoas para que isso seja mantido. Sim. E o projeto não é barato para você manter. Você pode falar de valores? É difícil ter uma mensuração precisa, porque um dos principais custos é um ativo da nossa família, que é a terra. Então, a gente usa uma estrutura que está lá, né? Então, tem os custos que são variáveis e
os custos de manter o campo e tal. Hoje a gente absorve uma parte disso entre amigos, uma parte disso a gente tem uma parceria com a Confederação Brasileira de Golfe, então a gente está dentro de um programa onde as crianças que têm adesão a esse programa geram também uma contribuição da Confederação, que isso significa mais ou menos uns 10% da nossa despesa fixa. E a ideia é que a gente possa ir tornando o projeto independente. Empresas que possam participar. Pois é, como é que faz isso, hein? Quem pode então, procurar vocês, de sim, que maneira, né? Você já citou um exemplo aqui de filhos de funcionários, por exemplo. Sim, Mas para isso também precisa colaborar. hoje ninguém tem obrigação de colaborar para participar. E ninguém colabora hoje, são só vocês, assim. Não, existe sim colaboração de amigos que colaboram e alguns pais que se voluntariaram. Eu gostaria de ajudar. Então, por exemplo, ajuda com R$20 por mês, porque está vendo as despesas que o filho está tendo, e isso a gente entende como saudável. Mas para que a gente possa ter uma independência financeira, empresas que, por exemplo, gostariam de promover a prática do esporte. Então, falar, ao invés de eu ter a divulgação da minha marca num banner, poxa, e se eu promovesse a ida das crianças do Corujinha num campeonato específico esse ano? Daí a gente tem total interesse em conversar. Então, essa independência financeira é super importante para que possa garantir longevidade. E aí é contato seu direto ou através do site? Não, pode dentro do Facebook ou do Instagram, ou como vocês estiverem intermediando, pode falar direto comigo e eu tenho o maior interesse em falar sobre isso. Tá bom. João, muito obrigado pela sua entrevista, pela participação. Imagina. Parabéns e que esse projeto aí realmente dure anos e anos e ajude a formar cada vez mais cidadão de bem. Muito obrigado. Obrigado você, Leandro, todo o pessoal aqui pela exposição, por terem visitado a gente. Vocês estão sempre de porta aberta lá para virem quando quiser. Isso aí, obrigado. E termina aqui o Web Esporte Louveira. Obrigado pela sua companhia. A gente se encontra na próxima semana. Até lá!